Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eric aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar de ângulos. Essa é a aula 2 de ângulos. E antes de começarmos a aula, eu gostaria muito de agradecer você. Você que deixa o seu like, você que desce o joinha aqui no vídeo. Muito obrigado de verdade. Então, gente, você já sabe, pega o seu material, lápis, caneta, borracha, caderno, inscreva-se nesse canal, ative as notificações e vem comigo para essa aula. E antes de nós começarmos, eu queria dizer para você uma coisa muito importante. Aqui no card nós temos a aula 1 de ângulos e também aqui no card nós temos uma playlist com todas as nossas aulas de geometria plana. Então, se você está aqui no canal buscando uma ajuda com geometria plana, entender um pouco melhor, é importante assistir essas aulas. Primeiro aqui nós vamos falar sobre o ângulo obtuso. E o que é um ângulo obtuso? Um ângulo obtuso, gente, nada mais é do que um ângulo maior que 90 graus e um ângulo menor do que 180 graus. Isso é um ângulo obtuso. O ângulo obtuso ele tem essa cara aqui. É um ângulo maior que 90 graus e menor que 180 graus. Agora, depois a gente ver o que é um ângulo obtuso, nós vamos ver o que é um ângulo raso. Um ângulo raso é um ângulo que mede exatamente 180 graus. Agora, nós vamos entender então o que é um ângulo pleno. Então, um ângulo pleno é um ângulo completo, por isso que ele é pleno. Então, é um ângulo de 360 graus, dá uma volta completa. Então, é uma circunferência, basicamente, né? Pega aqui uma circunferência, ó. Aqui você tem o raio da circunferência, e aí esse aqui é o ângulo pleno. Então, agora nós vamos ver algumas outras características de ângulo, começando pela bissetriz de um ângulo. Você sabe o que é uma bissetriz de um ângulo? Não? Ah, então vem cá que eu vou te explicar. A bissetriz de um ângulo, ela é basicamente, ó, vou fazer aqui o desenho enquanto eu explico, tá? A bissetriz de um ângulo é uma semirreta que ela vai dividir esse ângulo ao meio. Isso é a bissetriz do ângulo. Aí se eu pegar, por exemplo, esse pedaço aqui, tem que ser igual a esse pedaço aqui. O que pode me fazer lembrar que a bissetriz divide o ângulo ao meio? Ou em duas metades? Fácil, porque de toda a nomenclatura que a gente vai ver, né, o único que divide o ângulo em duas partes, e ainda em duas partes iguais, é a bi de 2 setriz. Então, bissetriz, bi é o quê? Não é 2? Bicampeão, bimundial, bi qualquer coisa que você quiser colocar aí, não é 2? Não significa 2 alguma coisa? Então, bi são 2. É um ângulo que foi dividido em dois ângulos iguais, bissetriz. Lembrando, gente, muito importante, os mapas mentais que a gente faz aqui ficam lá no meu Instagram, então vai lá, acessa, sigam lá no meu Instagram, vocês vão ver os mapas mentais, vão ver alguns desafios, algumas coisas que eu posto lá também muito interessantes. E agora nós vamos ver duas informações sobre ângulos muito importantes que a gente usa bastante. Uma delas é o que são ângulos complementares e a outra é o que são ângulos suplementares. E aqui, né, apesar dos nomes serem um pouco parecidos, ângulos complementares e ângulos suplementares, tem uma coisa que é muito fácil para a gente poder lembrar quem é quem. Você já deve ter ouvido, por exemplo, sobre complemento vitamínico. Por quê? Normalmente complemento quer dizer que você tem pouco de alguma vitamina, para complementar com vitamina D. Então você tem pouco de uma vitamina e você precisa complementar, você precisa chegar num patamar ali aceitável. Então normalmente complemento dá a ideia de ser algo menor do que suplementar. Suplementar, por exemplo, né, é o que o atleta faz. O atleta ele se alimenta bem e aí ele vai lá e toma um suplemento alimentar. Que é para quê? Para ele ter mais daquela vitamina ou daquela proteína ou enfim, daquele nutriente para ele poder ter um melhor rendimento. Então ele já tem uma alimentação top, super balanceada e ele vai suplementar. Então suplementar sempre dá a ideia de maior, complementar sempre a ideia de menor. Então, tendo isso em vista, olha só, o complementar, os ângulos complementares são dois ângulos que quando você soma, eles resultam em 90 graus. Isso são ângulos complementares. Agora a gente vai ver o que são ângulos suplementares. Os ângulos suplementares são dois ângulos que somados resultam em 180 graus. Poxa, Eric, mas o que tem a ver todo aquele papo de maior, menor, que complemento alimentação, suplemento alimentação? O que tem a ver tudo aquilo que você falou antes, hein? Então, exatamente isso.
Porque o 90, ele é menor do que o ângulo de 180 graus. Então, quando você precisar lembrar o que é o complementar ou o que é o suplementar, se você lembrar que o complementar é sempre menor do que o suplementar, numa questão geral, não só na matemática, a palavra complemento significa menos do que a palavra suplemento. Então, o complementar, ele é de 90 graus, quer dizer que um ângulo mais outro ângulo resulta em 90 graus. Os ângulos suplementares são dois ângulos que somados resultam em 180 graus. Então, olha lá. Bom, pessoal, essa foi a nossa segunda aula de ângulos. Eu espero realmente que tenha te ajudado, que tenha sido muito bom para você. É um prazer dar aula para você. Deixa o seu like, ativa as notificações, aproveita e assiste uma das duas aulas que estão aparecendo aqui para você, ó. Nós temos muito conteúdo legal, de qualidade aqui no YouTube. Então vai lá, assiste um desses dois vídeos que estão aqui para você continuar aprendendo matemática. Até a próxima aula e fui!